Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no profeta Ezequiel. Nós vamos fazer uma leitura ao passo que formos expondo o texto, porque tem bastante coisa aqui, o texto é muito grande para dar sentido ao que eu gostaria de comunicar aos irmãos aqui esta manhã. Então não vou fazer a leitura agora, para nós ganharmos tempo. Eu vou falando o texto, explicando o texto, a gente vai falar um pouco do capítulo 1, um pouco do capítulo 2 e terminar no capítulo 3, amém? Mas para isso, deixa eu orar. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te engrandecemos por esse grande privilégio, Pai. Pelo privilégio de estarmos diante de Ti, junto da Sua igreja. E enquanto cantávamos ali, Senhor, sobre a beleza que há em Cristo Jesus, a revelação dessa beleza, o esclarecimento dessa beleza. Ó Deus, eu pensei em tantas coisas, mas inclusive na igreja de Jesus. Estarmos reunidos aqui, Senhor, comunica, demonstra, revela essa beleza. Isso aqui não é obra humana, não são homens que são capazes de reunir um povo todo domingo pela manhã para adorar o seu nome, ainda mais numa igreja como essa. Nenhum atrativo humano, nenhum atrativo natural, é adoração e pregação da palavra, mas todos os domingos nós estamos aqui. E quem pode fazer essa obra? Quem pode convencer um povo constantemente para estar unido diante do Senhor, celebrando o seu nome, te adorando? Aqui está uma das faces da beleza de Jesus, a sua igreja. Povo diferente em vários aspectos. Um povo que discorda em várias questões. Um povo com características diversas, Senhor. Mas que em Cristo Jesus encontra um ponto de convergência. Que em Cristo Jesus encontra um elo permanente, central, que nos une, não somente uns aos outros, mas a Ti, Pai. Nós Te louvamos por isso. Obrigado pela Sua igreja, obrigado pelo Seu povo, obrigado por cada irmão, por cada irmã que está aqui, obrigado pela minha vida, Senhor. Eu Te agradeço porque eu poderia estar lá fora, Pai, perdido, eu poderia continuar morto em minhas transgressões e meus pecados, poderia continuar à margem do caminho, à beira do caminho, Senhor, poderia continuar vivendo uma vida que não Te glorifica, uma vida que Te ofende, uma vida, Senhor, que não exalta o Teu santo nome, mas aqui estou, porque o Senhor me trouxe para cá, o Senhor me fez Teu, ovelha do Seu rebanho, deu-me um lugar em Sua mesa, Senhor. Abriu as portas da Sua casa, deu-me lugar em Sua mansão. E eu Te louvo por isso. Muito obrigado, Pai. Pelo privilégio, pela honra. Ó Deus, pela dádiva de estarmos diante de Ti como igreja. Que nesta hora o Senhor fale aos nossos corações. Suplicamos, ó Deus, que Sua palavra e somente a Sua palavra fale ao ouvido do coração de cada irmão aqui, e nós saiamos daqui certos, ó Deus, de que ouvimos a Sua voz. Nos abençoa segundo a Sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Como eu disse, não vou ler o texto de maneira prévia, né? Mas é importante introduzir o que está diante de nós, capítulo 1, 2 e 3 do livro do profeta Ezequiel, é o momento em que Deus chama o profeta. É o momento do chamado do profeta Ezequiel. Ezequiel, contemporâneo de Jeremias, profetizou durante aquele momento terrível que falamos, enquanto expunhamos Daniel aqui, o cativeiro babilônico. Na segunda leva, 597 a.C., dos exilados de Jerusalém para dentro da Babilônia, Ezequiel também é levado para dentro da Babilônia, para dentro do cativeiro.
E é dentro do cativeiro que Ezequiel vai falar a palavra do Senhor aos seus conterrâneos. Não só para aqueles que estavam dentro do cativeiro, mas também para o povo que estava ainda dentro de Jerusalém. E nesse momento, diz a história, que havia uma instabilidade política muito grande para o povo de Israel, sobretudo, porque em função da Babilônia ter sitiado Jerusalém e já ter dominado Jerusalém, o próprio rei Nabucodonosor havia feito algumas movimentações no trono de Judá. E nessas movimentações, isso está lá no segundo livro de Reis, capítulo 24, você vê que Deus misericordiosamente dava a oportunidade dos líderes do povo de Deus se voltarem para o Senhor. Mas o que você vê é Joaquim, um jovem rei de 18 anos, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Ainda que o contexto fosse um contexto de crise, um contexto onde a Babilônia já tinha dominado praticamente todo o povo de Jerusalém, todo o povo de Judá, você vê que os homens continuam seguindo o curso mal do seu próprio coração. Nabucodonosor tira Joaquim do trono, bota seu tio Zedequias no trono, e quando Zedequias assume o trono no lugar de Joaquim, diz a Bíblia que ele faz o que era mal aos olhos do Senhor. Depois de tantos profetas terem profetizado, depois de Jeremias ter falado tanto sobre a vinda dos babilônios, a história que nós vimos em Daniel, mostra para a gente que tinha profecias de 100 anos antes do cativeiro do profeta Isaías. E agora essa profecia está se cumprindo e os homens continuam fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, mesmo depois de tantos avisos divinos. É dentro desse contexto, onde não há arrependimento, onde não há esclarecimento sobre a necessidade de se voltar para Deus, que Deus levanta o profeta Ezequiel. No capítulo 1, é a introdução do chamado do profeta, e é lindo, irmãos, é lindo, porque o profeta vai liberar uma palavra de arrependimento, uma palavra para que o povo se voltasse para Deus, abandonasse seus maus caminhos. E aí você fica pensando, como Deus vai começar, vai introduzir o ministério de um profeta que vai chamar os homens ao arrependimento. A gente pode pensar em várias coisas, mas o capítulo 1 mostra para nós que Ezequiel teve uma grande visão da glória de Deus. O pressuposto, o fundamento primário para que Ezequiel pudesse falar a palavra do Senhor ao povo de Judá, exortando o povo que se arrependesse dos seus pecados e se voltassem para Deus, é a glória do próprio Deus. Primeira coisa que Deus mostra para ele são 4 seres viventes, não vou ler aqui, mas depois você lê em casa, numa visão extraordinária, 4 querubins pegando fogo, literalmente, com 4 rostos cada um, com 6 asas, uma visão que é difícil até de descrever em palavras. E ele vê aqueles querubins como se estivessem numa coreografia, se movendo diante do Senhor, indo para as direções que o próprio Senhor determinava, e isso mostra como as coisas são bem regidas no céu. Também ele tem uma visão de 4 rodas que estavam embaixo desses querubins, rodas muito esquisitas, por sinal, cheias de olhos, uma confusão só. Mas ele termina a visão da glória de Deus, descrevendo o trono do Senhor que estava acima desses querubins e desses seres terríveis. Lá no versículo 26 do capítulo 1, diz o texto: por cima do firmamento que estava sobre a cabeça dos seres viventes, tinha um firmamento em cima dos querubins, havia algo semelhante a um trono, como uma safira, e sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um ser humano. Nós já vimos isso em Daniel, nós já vimos isso em Apocalipse. Aquele que se assemelha a um ser humano, ou filho do homem, assentado no seu trono, assentado num trono de glória, onde nós conseguimos perceber claramente a pessoa do próprio Deus, sentado no seu trono e governando sobre tudo.
E lá no versículo 28, para fechar a primeira visão, diz o texto que Ezequiel tem uma reação natural. Presta atenção nisso aqui. Ele tem uma reação natural quando ele tem um contato com a glória de Deus. Qual é a reação do profeta, Wesley? Diz o texto: como o aspecto do arco que aparece das nuvens em dia de chuva, assim era o resplendor ao redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Ao ver isto, caí com o rosto em terra. Irmão, é por isso que eu não acredito que em alguns lugares onde as pessoas dizem que a glória de Deus se manifestou de fato. A glória de Deus, a santidade de Deus, a pureza de Deus, a beleza de Deus é algo tão elevado, tão sublime, tão acima da nossa miséria, que não é possível que um homem veja, tenha contato, tenha experiência com a glória de Deus e subsista diante dela. Na experiência de Moisés, por exemplo, o próprio Deus falou para ele, Deus, quero ver sua glória, quero ver sua glória. E Deus falou para ele, cara, ninguém pode me ver e continuar vivo. E por que disso? Porque a santidade de Deus, a glória de Deus, a sublimidade de Deus não é compatível com a miséria que nós somos. Não existe um homem que olhe para Deus em sua plenitude de santidade, de beleza, de grandiosidade e fique indiferente àquilo. É por isso que quando a gente está cantando aqui, e o Espírito de Deus é só uma faísca, irmão, isso aí não é nada. Mas o Espírito de Deus começa a se mover no nosso meio, se manifestar no nosso meio, tu já sente um arrepio, as lágrimas já começam a descer, você já vai ficando constrangido, contrito, é como se Deus começasse a curvar você diante de sua glória. Então qual é o pressuposto para dizer para o povo, voltem-se para Deus? A glória dele. Ezequiel é um homem que tem uma palavra dura, duríssima, nós vamos ver, duríssima para o povo do Senhor. Mas o que Deus mostra para ele antes dele falar essa palavra dura é sua própria glória. Por quê? Porque na cabeça de Ezequiel e na perspectiva do próprio Deus, o maior problema de um povo rebelde que se desvia do Senhor é não considerar a glória desse Deus. É desprezar a glória desse Deus a partir da vida que levamos. É desprezar a oportunidade de estar diante desse ser que é incomparável, que é indescritível. Ezequiel usa as palavras que ele consegue para descrever tudo o que ele vê, mas a verdade é que são palavras que se aproximam e não que comunicam a realidade de quem Deus é. A visão que João tem do Cristo glorificado é mais ou menos alguém que tem olhos como chama de fogo. Você acha que Jesus tem fogo no olho, irmão? Mais ou menos como quem tem uma espada saindo da boca, mais ou menos como quem tem cabelo branco como a lã, mais ou menos quem tem uma roupa branquinha, pés como latão reluzente. Jesus não é assim. Mas João, na sua pequenez, na sua limitação, ele começa a usar as palavras conhecidas para descrever a grandiosidade do Cristo glorificado. De igual modo, Ezequiel está tendo uma visão com a glória de Deus e ele tenta descrever, parece um arco-íris ao redor dele, o trono parece uma pedra preciosa e tem um ser lá no meio, meu Deus, e cai. E é a partir desse pressuposto que ele vai chamar o povo ao arrependimento, pois nós não podemos negligenciar a glória desse Deus que é mais elevada do que tudo. Entende? Você já viu aquela pessoa que anda pela rua, jovem que tem muito disso, né? Anda pela rua, tem a oportunidade de fazer um monte de besteira, mas não faz porque seu pai tem um nome no bairro. Geralmente filho de polícia que passa por isso, né? Ou eles perturbam os outros falando que o pai deles é polícia, ou eles não fazem o que gostariam de fazer porque o pai deles são polícia, né? Aquele jovem que fala assim, cara, não vou fazer isso aqui não, porque se meu pai souber, o pessoal que conhece meu pai, o pessoal sabe do que meu pai é capaz. É preservar a glória do pai no comportamento da rua. É quando você deixa de fazer sua própria vontade, porque você sabe que o seu pai tem um nome a ser zelado no meio dos outros homens. E qual era o problema do povo naquela época? É que a glória de Deus estava em risco.
que de Abraão tirou um povo para si, tirou esse povo com mão forte de dentro do Egito. E agora esse povo, sustentado pelo Senhor, estava se desviando do seu caminho, de modo que a glória de Deus, essa gloriosa visão, revela muito bem o que o povo havia esquecido. Lembra, nós falamos isso há 2 ou 3 semanas atrás, quando o próprio Paulo usa a experiência do povo do Antigo Testamento na aliança do Sinai para descrever como Deus se revelou no Sinai. Terremoto, nuvem espessa descendo sobre a terra, trovão, fogo. O monte tremia enquanto Deus falava, a voz do Senhor como voz de muitas águas, como uma voz de trovão. O Deus soberano descendo no Sinai, falando ao seu povo, de modo que o seu povo temesse por causa da sua glória. E agora, no período de Jeremias, no período de Ezequiel e de tantos outros profetas, do próprio Daniel, os homens não temem ao Deus que desceu em glória lá no Sinai. Os homens não temem ao Deus que está sentado nesse trono, que de acordo com Ezequiel não tem nem como descrever direito, mas diante disso ele cai aos pés do Senhor. Então é isso que o próprio Deus coloca como ponto de partida, a sua glória. É isso que o próprio Deus coloca como pressuposto para que os homens se voltem para Deus em arrependimento e se acertem diante do Senhor. A glória do Senhor está comprometida pelos homens. Ezequiel viu o trono do Senhor e entendeu, não dá para desonrar isso aqui. Não dá para diminuir isso aqui, não dá para comprometer isso aqui. Os homens estão comprometendo o anúncio da glória do Deus que é glorioso, que é belo, que é sublime. E eles precisam se voltar para Deus para que essa glória seja preservada. E aí no capítulo 2 ele começa o chamado e diz o texto: esta voz me disse, filho do homem, fique em pé e falarei com você. E aqui é lindo. Porque o mesmo Ezequiel que cai diante da glória de Deus é o Ezequiel que Deus levanta para ouvir ele. Fica naquela, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Né? Não são aqueles cultos de pessoal de derrubar com assopro, não. Né? Mas é o homem limitado, miserável, fraco diante do Deus poderoso e grandioso. Mas a despeito da minha fraqueza, Ele nos levanta e nos coloca de pé para estarmos diante dEle. Foi isso que Ele fez por meio de Cristo Jesus. Levanta, Ezequiel. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim, Espírito com E maiúsculo, o Espírito do Senhor, e me fez ficar em pé. E ouvi aquele que falava comigo, e ele me disse: filho do homem, eu vou enviá-lo aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e os pais deles se revoltaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. Os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido. Eu vou enviá-lo até eles e você lhes dirá, assim diz o Senhor. Aqui tem um ponto importante. Ezequiel não vai na força do seu braço. Ezequiel não tem uma mensagem de si mesmo. Ezequiel não vai dizer aos homens o que ele acha da vida dos homens. Ezequiel vai dizer, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E eu, como um pastor, um profeta aqui em cima, eu não tenho direito de dizer a vocês aquilo que eu gostaria de dizer. O meu dever é olhar para a Escritura, botar a Igreja Soma ao lado da Escritura e ver se a Igreja Soma está compatível com a Escritura. E se ela não estiver compatível com a Escritura, eu preciso, é o meu dever como um profeta, dizer a vocês o que está faltando. O texto vai falar disso melhor. Mas perceba, homem nenhum tem o direito de ir diante do povo de Deus e não dizer assim diz o Senhor. E cá entre nós, assim diz o Senhor hoje não existe mais. Assim diz o Senhor hoje é Bíblia aberta. E a verdade de Deus moldando o nosso coração para que nós o sirvamos. Então eu tenho a obrigação de vir aqui diante de vocês, ler o texto, e vocês vão avaliar se Deus está falando conosco ou não. Porque a palavra de Deus, interpretada, explicada e aplicada, é o próprio Deus falando. Mais do que isso, a palavra de Deus lida corretamente. Já é Deus falando conosco.
Tem uma história, a gente conversava sobre isso no monte, quarta-feira estava eu, Alex e Almir, a gente conversava um pouco sobre isso. Tem uma história de George Whitefield, que numa das muitas reuniões ao ar livre, onde ele pregava o evangelho constantemente no poder do Espírito, ele abriu a Bíblia e leu Hebreus 9, 27, só leu o texto. Ele disse: ao homem está destinado morrer uma única vez, depois da morte segue-se o juízo. Quando ele terminou a leitura, alguém morreu infartado no meio do povo. Aquela confusão toda, ele pegou o texto, leu de novo. Quando ele leu o texto de novo, ao homem está destinado morrer uma única vez, depois da morte segue-se o juízo, morreu outro. Quando chegou no terceiro, povo, já entendi. E naquele dia houve um grande arrebatamento de pessoas para Cristo Jesus. Muitas pessoas se converteram. Por quê? Porque a palavra é poder. Eu não posso convencê-los da verdade, a não ser que a verdade os convença dela mesma. Eu sou só um porta-voz dela. Avaliem vocês mesmos se é assim, diz o Senhor, que estamos falando aqui, ou se é coisa de homens. É importante ter isso em mente. Então você lhes dirá assim, diz o Senhor: eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, saberão que um profeta esteve no meio deles. E que é extraordinário, que é a minha parte, né? Porque eu fico pensando que vocês têm que me ouvir. Pastor, pregador, ensinador, né? A gente fica na crise de que o povo não ouve, que a gente fala, ensina, prega, mas isso aqui me ensina muito. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, saberão que um profeta esteve no meio deles. Então, o papel do profeta está diante do povo de Deus, disponível para comunicar a palavra de Deus, e ponto. Agora, o que o povo vai fazer com o que foi comunicado já não é uma questão do profeta. E ele está deixando isso bem claro para Ezequiel no seu chamado. Vai, mas já vai ligado. Fica esperando o retorno de ninguém, não fica esperando que as pessoas vão te ouvir, vão abraçar sua mensagem, né? Vai lá, é como se Deus estivesse dizendo para ele, ó, pode levar mercadoria, mas não sei se tu vai vender, não. E aqui você vê que o profeta tem um papel de obediência tanto quanto o povo. O povo tem o papel de obedecer o que o profeta está dizendo pela palavra de Deus, mas o profeta tem um dever para com Deus de falar o que Deus mandou. E eis-nos aqui. Nós estamos algumas semanas aplicados a falar sobre aquilo que nós temos percebido nessa igreja, percebido no nosso povo, percebido aqui na nossa comunidade. E o que nós temos percebido aqui na nossa comunidade? Nós temos percebido que, infelizmente, o nosso entusiasmo para com Deus é muito aquém daquilo que deveria. Esse é o meu trabalho como pastor de igreja. Meu trabalho como pastor de igreja não é botar programas para ver se te anima. É provocar o seu coração por meio da fala do soberano. É deixar diante de todos nós aqui a verdade de Deus que vai nos cutucar, e isso só funciona com coração de carne. É colocar diante dos irmãos aqui o que Deus está falando acerca de nós, a fim de que nós respondamos de acordo com sua vontade soberana. Logo, eu preciso me livrar da crise de profeta não ouvido. Eu não posso me apegar a isso. Meu dever é falar. Meu dever é estar diante da Igreja Soma como pastor dessa igreja e comunicar do púlpito aquelas coisas que a gente entende ser um problema para ela. Ah, Wesley, mas por que tu não fala isso em outro lugar? Porque eu sou pastor daqui. Deus me colocou aqui para isso. Deus me chamou para isso. Deus me colocou diante de vocês para que vocês não se percam. E como o Alex bem disse aqui no estudo, né, o próprio Deus levantou pessoas para guiar o seu povo. Muito pelo contrário, não é o desejo do nosso coração em todo tempo estar parando as nossas exposições, ou estar pensando em questões que até ferem o nosso coração, o coração dos irmãos, mas é um dever do profeta ser fiel para com Deus, e nós temos ouvido Deus nos chamando, nos atraindo para si, através da sua palavra. Nós precisamos. Carta de Paulo aos Gálatas, por exemplo, ele fala contra os legalistas, né? E ressalta que existe uma dualidade, ou você é da graça ou você é da lei. E aí a gente fica, não sou da lei não, né? Sou da graça. Mas ao mesmo tempo dizer que é da graça é assumir uma responsabilidade.
É dizer que você não precisa de imposição para fazer e viver como deveria. Vê se não é mais sério. Mais sério, né? Não, sou livre. Livre para quê? Então esse é o trabalho do profeta. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos comunicando a vontade de Deus aos homens, a fim de que os homens desta igreja se apeguem ao Senhor. Você, filho do homem, não tenha medo deles. Não tenha medo de vocês não, hein? Até porque vocês me abençoam muito. Não tenha medo deles, nem do que eles disserem. Mesmo que você esteja entre sarças e espinhos e more com escorpiões, não tenha medo do que eles disserem, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Você lhes dirá as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casas rebeldes. E aí, a partir do versículo 8, até o versículo 3 do capítulo 3, o profeta vai ter uma experiência pessoal com a palavra que ele vai falar. E isso aqui é extraordinário, isso que bota todo mundo em pé de igualdade. Deus tem um chamado, tem um comissionamento, um envio, e ele vai enviar o seu profeta, ele tem uma mensagem para o profeta entregar, mas apesar de ser um grande clichê, irmão, a verdade é essa, a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, que corta para aí, corta para cá. O que vai para os irmãos, vai para mim primeiro, eu sou o primeiro a ler. Eu sou o primeiro a sofrer. Eu sou o primeiro a ter que lidar com as verdades que me amassam. Que me amassam. Se eu não corresponder de acordo com aquilo que Deus está nos chamando para falar, quando eu mesmo sou o pregador, eu não passo de um hipócrita. Então, antes de qualquer pessoa aqui ouvir o que nós temos a pregar pela palavra de Deus, antes de qualquer pessoa aqui ter que dar uma resposta, nós mesmos, como ferramenta de Deus, somos ajustados pela palavra que comunicamos. E olha que coisa maravilhosa, versículo 8. Você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo, não seja rebelde como essa gente. Ou seja, você também precisa de fidelidade. Você não pode deixar de fazer o que eu quero que você faça. Abra a boca e coma o que vou lhe dar. Agora você vai lembrar daquelas reuniões pentecostais de oração que você ia muito. Então olhei, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Ela o desenrolou diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. No rolo estavam escritos lamentações, gemidos e ais. Então vamos junto aqui. A experiência do profeta com a palavra é essa. O Deus que o chamou, o Deus que o comissionou, o Deus que disse que o enviaria ao povo de Israel, é o Deus que agora abre um rolo diante dele, né? O rolo desceu, literalmente, né? E o que era rolo naquela época? Era livro, era onde as pessoas escreviam as suas mensagens. E a mensagem que o profeta está recebendo é a mensagem que ele vai comunicar ao povo. E o próprio Deus fala qual é o teor da mensagem. Qual é o teor da mensagem? Lamentação, gemido e ais. Está aí no versículo 10 do capítulo 2 ainda. Então Jeremias está ali, Deus dá um rolo para ele, mostra o que está escrito, Ezequiel, desculpa, e o que está escrito aí, Ezequiel, lamentação, gemido e ais. Ais é aquele ai de vós, lembra do ai de vós? Ai de vós, ais, diz o texto. Versículo 1 do capítulo 3, ainda me disse, filho do homem, coma o que está aí diante de você, come esse rolo, vaso, depois vá falar à casa de Israel. Primeiro é o vaso que come o rolo. Entende o que eu estou querendo dizer? A mensagem primeiro é digerida pelo profeta. O profeta é essa pessoa que é o meio pelo qual Deus fala ao seu povo. Então tudo que vai chegar no povo passa pelo profeta, mas a grande questão é que o profeta, mesmo sendo profeta, não deixa de ser povo. É o que eu digo muito sobre essa igreja aqui, eu sou o pastor, mas eu sou um membro. Eu tenho uma responsabilidade diferente de vocês, mas eu sou tão carente da graça de Deus quanto vocês são. Eu preciso obedecer tanto quanto vocês obedecem. Eu preciso estar diante do Senhor tanto quanto vocês precisam. Eu sou tão responsável pela obediência diante do Senhor quanto vocês são. Então o profeta come o rolo, e que rolo é esse? Cheio de lamentação, cheio de gemido e cheio de ais. Versículo 2. Então abri a boca, e ele me deu o rolo para comer e me disse,
Filho do homem, coma e encha o seu estômago com este rolo que eu lhe dou. Agora olha como é que finaliza o versículo 3. Eu o comi e na minha boca era doce, como mel. E aqui, irmão, você vê claramente que um rolo, que uma mensagem cheia de gemidos, lamentações e ais pode ser doce na boca de alguém. Depende de quem está comendo o rolo. Eu preciso que você entenda isso aqui. É mais ou menos o que aconteceu em João capítulo 6, quando depois de alimentar toda aquela multidão com pães e peixes, a multidão vai atrás de Jesus para comer mais, porque ela era puramente interesseira. Jesus passa a pregar o evangelho para elas. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E os homens começaram a dizer, que mensagem dura, quem pode suportar? Jesus olha, todo mundo vai embora, ficamos 12 discípulos. Ele olha para os discípulos e diz, vocês não querem ir embora também não? Pedro toma a frente, como sempre, e diz, para onde nós vamos? Se só tu tens palavra de vida eterna. E aí a gente precisa decidir se o sermão é duro ou se é palavra de vida eterna. A gente precisa decidir se o sermão é duro ou se é o mel do Senhor na boca do cristão. Está aqui. Está aqui. E eu vou mostrar no texto por que meu Deus, vocês meio que Jeremias, não é porque eles estão ali no mesmo bonde ali. Por que Ezequiel recebe essa mensagem duríssima e para ele é uma mensagem boa como mel? Por que esse profeta recebe da parte de Deus uma mensagem que para muita gente seria muito difícil de engolir e para ele é algo tão maravilhoso? A gente vai ver isso mais na frente, daqui a pouco a gente volta lá. Mas para a gente andar aqui, essa é a experiência do profeta. E eu preciso dizer a vocês, antes da igreja ter uma experiência com a palavra, quem tem experiência com a palavra é quem prega a palavra. O Alex, o Almir, eu, qualquer irmão que esteja aqui em cima, se não tiver uma experiência com a palavra, antes de comunicar aos irmãos, é só um hipócrita. Só um hipócrita. Eu preciso ter crises com isso aqui, eu preciso estar mal constantemente, eu preciso olhar para mim mesmo e me perguntar, será que eu tenho servido ao Senhor, me devotado ao Senhor, lembrando da sua glória, da sua beleza, da sua grandeza, da sua infinitude, daquela glória que Ezequiel viu na sua primeira visão? Será que eu tenho respeitado, honrado a glória do Cristo que se manifestou à minha vida quando eu não era nada? É isso. Todos nós aqui tivemos em algum momento uma experiência com a glória de Deus. Todos nós aqui já tivemos em algum momento uma experiência com a manifestação do reino vindouro. Todos nós aqui já tivemos um antegosto da eternidade. Todo mundo aqui já recebeu alguma coisa do Senhor, a não ser que você não seja um crente genuíno. Até o ímpio, de vez em quando está no nosso meio, chora, não sabe nem por quê. Mas é quando Deus se manifesta no meio do seu povo, no meio da sua igreja, quando Deus se manifesta dentro de um quarto fechado, quando Deus se manifesta diante de uma louça sendo lavada, enquanto um irmão, uma irmã está ligada, é nessa hora que você contempla uma faísca da glória de Deus e deve se perguntar, isso deve ser honrado ou não? Então essa é a minha crise. Olhando o que Deus deve falar para o seu povo, eu fico me perguntando, Senhor, meu Deus, será que eu tenho conseguido corresponder à altura? Será que ao menos eu estou em crise por não conseguir corresponder? Irmão, tu pode até não ser o crente, né, mais ligado, mais avivado, mas no mínimo tu tem que estar em crise, no mínimo. No mínimo. Tu tem que estar em crise no mínimo. No mínimo você precisa lembrar da glória de Deus e falar, Senhor, não consigo. E a experiência do profeta. O profeta come o rolo. Para ele não tem nada de mal nesses lamentos, nesses gemidos, nesse ai. O texto segue e ele continua, disse-me ainda, filho do homem, vai à casa de Israel. Ele fala um pouco mais do chamado do profeta, né? Vai à casa de Israel, diga-lhes as minhas palavras, porque você não está sendo enviado a um povo de fala obscura, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Isso aqui é extraordinário, isso aqui é lindo. Você não está sendo enviado a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras você não poderia entender. Se eu o enviasse a esses povos, eles certamente dariam ouvidos a você. Quando Deus fala para o profeta Ezequiel e ao povo de Judá,
Ele está dizendo assim, você não está indo falar com gente estranha não, cara. Você está indo falar com o meu povo, que conhece de lei, que conhece da Bíblia, que fala a mesma língua que você. Você está indo atrás do meu povo, que conhece os meus preceitos, os meus estatutos. Então, você vai falar para uma galera que vai assimilar na hora o que você está falando. E aqui, desculpa lhe dizer, aqui está uma marca distintiva entre quem é e quem não é. Irmão, se o ímpio pode corresponder com seu coração em processo ainda, né? Deus pega o coração do ímpio e ele corresponde ao evangelho, no momento da conversão. Imagina quem já é convertido. Por que você prega para um ímpio e no ato da conversão o ímpio cai de joelhos, dizendo, Senhor, tem misericórdia, e quando você fala isso para alguém que já fala a nossa língua, já conhece as nossas leis, já está no nosso meio um tempão, é maior batalha para a pessoa assimilar. A ponto do próprio Deus dizer, profeta, se eu te enviasse para um povo estranho, esse povo ia me ouvir, mas o meu não. Esse é o estado crítico do povo de Deus. Lembra dos ninivitas, quando Jonas foi lá? Jonas não fez nem muito, irmão, não fez nem muita força. Jonas atravessou a cidade pregando, chamando os homens ao arrependimento. Todos os homens da cidade se voltaram para o Senhor. Mas o que Deus está dizendo é, os estranhos me ouvem, mas o meu povo não ouve. E aí ele diz o motivo, ele diz a razão. Versículo 7. Mas a casa de Israel não vai querer dar ouvidos a você, porque não quer dar ouvidos a mim. Paro aqui, depois vou lá para o 12 já direto. Isso aqui também é outro consolo para o pastor. É outro consolo para o profeta. Aqui ele comunica a sua identificação com seu porta-voz. Quem está falando é o próprio Deus. De novo, para guardar o coração do profeta, para guardar o coração do arauto, do comunicador da palavra de Deus, nós vemos claramente o Deus da palavra dizendo, é a minha palavra e não a sua. Quem não te ouve, não ouve a mim. Qual o dever do profeta? Ler o texto, explicar o texto, aplicar o texto. Mais nada. É a crise do profeta Samuel triste, porque o povo pediu um rei sobre si. E diz o texto bíblico que Deus falou, Samuel, fique em paz, porque eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim mesmo. Então preciso te dizer isso, irmãos, e assim, né? A não ser que a gente não esteja pregando a Bíblia, ensinando a Bíblia, comunicando a Bíblia, a não ser que nós não estejamos falando a Bíblia, não ouviu o que é pregado, o que é ensinado, não ouviu o próprio Deus. Você tem liberdade, a sua Bíblia está na sua mão, está na sua casa. Vai para casa, interpreta o texto, olha o texto e vê se o que está escrito no texto não é o que a gente tem ensinado aqui. E aqui sai aquele camelo das costas, né? Não é sobre mim, não é sobre o profeta, é sobre ignorar a voz do Todo-Poderoso que nos chama ao arrependimento e vivermos de maneira digna diante dele. No versículo 12 diz o texto, então o Espírito me levantou e ouvi atrás de mim a voz de um grande estrondo, que levantando-se do seu lugar dizia, bendita, olha só, versículo 12, a glória de Deus aparecendo de novo, bendita seja a glória do Senhor. Deus está interessado na sua glória. Deus está preocupado com a sua glória. Deus está num estado de zelo pela sua glória. E é isso que ele está comunicando para o profeta. Ouvi o ruído das asas dos seres viventes, que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas juntamente com eles, e o som de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou, está vendo que o Espírito levanta ele toda hora? Levantou no versículo 12, agora no 14, toda hora o Espírito vai levantando, novamente, não é o culto do assopra e cai, mas ele está diante daquilo que humilha o homem, esmaga o homem, coloca o homem num estado de impotência tão grande que o homem não consegue ficar de pé diante de Deus, a não ser que Deus o coloque de pé. Então o Espírito me levantou e me levou, eu fui, e olha o que ele diz no versículo 14, amargurado no furor do meu espírito. Perceba, lá no início, quando ele tem uma experiência com a palavra é doce como mel na sua boca, mas quando ele vai levar a mensagem para o povo, ele está amargurado, ele está irado.
Por que ele está irado? Porque ele entendeu, por aquilo que Deus o comunicou, que o povo de Deus não corresponde segundo a vontade desse Senhor, que esse povo não honra a glória bendita de Deus. E aqui é outro alívio, porque de vez em quando a gente fica, né? Meu Deus, como assim, Senhor? É por isso. É porque alguém que entendeu o quão negligente alguém pode ser, ignorando a glória de Deus e se desfazendo da bondade de Deus que é comunicada por meio do Evangelho, o mínimo que nós podemos sentir, o mínimo é uma indignação. Então o profeta está indo irado na direção do povo, indignado, furioso, e a mão do Senhor se fez forte sobre mim. Deus está segurando o profeta. Então fui até o Abibe, aos exilados que habitavam junto ao rio Quebar, e durante 7 dias assentei-me ali, perplexo, no meio deles. A gente já vai terminar. O profeta recebe de Deus a palavra. O profeta tem uma experiência com a palavra. Ele degusta a palavra. A palavra cheia de lamentação, palavra cheia de tristeza, cheia de angústia, cheia de ais. Para o profeta não é um problema, porque ele sabe que é para o bem dele. O texto agora vai dizer isso. Mas quando ele vai na direção do povo, ele vai desse jeito. Irado, triste, e ele fica perplexo. 7 dias assentado à beira do rio Quebar. 7 dias ali refletindo como pode que o povo de Deus que foi salvo, que foi chamado, que foi escolhido, nação santa, povo eleito, distinto de todas as outras nações, o povo que Deus tirou com mão forte do Egito, que humilhou Faraó e seus exércitos, o Deus que atravessou esse povo pelo deserto, dando vitória atrás de vitória, deu-lhes a terra, deu-lhes a Nova Jerusalém, ou a Jerusalém, desculpa, deu-lhes a terra que havia prometido a eles. Como esse povo despreza tanto esse Deus? E é a cabeça de um pastor. Às vezes a gente fica, 7 dias é muita coisa, né? Mas perplexo. Cara, como assim? Como assim? Nós não tínhamos nada? Pobre, miserável, nu, em pecado constante. Sabe? Vejo gente, irmão, ninguém respeitava, ninguém considerava. Viviam uma vida extremamente desgraçada, a palavra é essa, sem graça nenhuma. Só tinha dinheiro, mais nada. Deus chama, alcança, liberta, transforma, muda a vida, dá família, coloca no meio de gente que ninguém está aqui pensando em tirar nada do que é seu, tirou você da porta do botequim para um churrasco igual a gente teve ontem. Falar nisso, Vito, a gente vai abrir uma empresa de churrasqueiro, Vito e Noan. Maravilhoso, tempo precioso, vimos o final da Champions League, depois dali ninguém saiu bêbado, quebrando tudo, arrumando problema, encachaçado, arrumando problema com a mulher em casa, todo mundo, ali a gente terminou de ver o jogo, já foi logo para o violão, cantar, louvar o Senhor, engrandecer a glória de Deus, acabou o violão, entrou no violão de novo, porque tem mais música. Depois aprendemos como a palavra de Deus lida com os nossos problemas e pecados mais profundos no coração. Como não honrar esse Deus que fez isso por você? A perplexidade do profeta é saber que Deus nos tirou do lixo. A perplexidade do profeta é saber que Deus tinha tantas nações para escolher, escolheu Israel. Israel não corresponde. Irmão, a não ser que você não se ache tão ruim assim, que você se ache mais ou menos bom, é impossível você não ficar indignado com a não correspondência da glória de Deus que tem se manifestado na sua vida. Eu não posso falar por vocês, mas eu vim do lixo. Do lixo. Deus me tirou de uma fossa, Deus me tirou de um charco de lodo. Eu vim do lixo e aqui estou. Diante dos irmãos, pregando a palavra de Deus, vendo vidas sendo restauradas, casamentos transformados, pessoas vindo a Cristo Jesus por meio da pregação do Evangelho, a igreja de Jesus sendo edificada por meio do meu serviço. Irmão, eu nem estou falando de entrar na Cidade Santa naquele grande dia. Nem estou. Quantos eventos você deixou de ir que te entristeceu? Quantas festas você não entrou e ficou pensando por que não foi? Naquele grande dia, nós entraremos diante do grande rei num banquete sem igual.
sem igual, sabe? Não importa qual seja a sua origem, a sua linhagem, Wesley não vim da nobreza, lá todos nós estaremos em pé de igualdade, olhando um para o outro. E o único que estará em pé na cabeceira da mesa será o nosso Cristo, pronto para servir a sua gloriosa igreja. A indignação de um pastor parte daqui: como não amar e honrar esse Deus. A gente termina. Versículo 16. Depois dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, eu o coloquei como atalaia. O que é um atalaia? Atalaia é um cara que fica em cima de uma torre. Redobre a atenção para a gente encerrar. Fica em cima de uma torre no muro da cidade. E ele fica olhando os perigos de fora. O atalaia é aquele cara que fica de olho para ver se os perigos estão se aproximando da cidade. E quando um perigo está vindo, ele toca a trombeta, bate sino, não importa. Ele emite um sinal dizendo aos homens da cidade: nossos inimigos vêm aí. O que é um profeta? O que é um pastor? O que é um pregador do evangelho? Ele é um atalaia. E ele é um atalaia para quem? O texto continua. Coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. É para isso que Deus colocou pastores na igreja, líderes na igreja. A gente ouve a palavra dele e a gente comunica a palavra dele ao povo. Olha isso. Quando eu disser ao ímpio, primeiro ele vai tratar com o ímpio. Quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não o avisar e nada disser para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Você acha que eu, estando aqui todo domingo, vou segurar essa bucha? Você acha que eu, podendo todo domingo estar aqui comunicando o evangelho, como um atalaia, tocando a trombeta, dizendo aos homens os perigos que nós estamos correndo, eu vou deixar de fazer isso só porque eu não quero que ninguém olhe para mim torto? Só porque, eu não quero perder ninguém lá da igreja. Se eu ficar falando muito, muito duro, os irmãos vão para outra igreja, né? Irmão, tem uma responsabilidade aqui. Eu tenho uma responsabilidade aqui. E a responsabilidade que a gente tem, em primeiro lugar, é com a vida do ímpio. Qual é o perigo que o ímpio corre? O ímpio está condenado. E se nós não avisarmos isso ao ímpio, se nós não dissermos ao ímpio que o juízo de Deus se avizinha, o ímpio pode morrer no seu pecado, morrer na sua transgressão e ir ao inferno, porque alguém simplesmente não quis se indispor, dizendo ao ímpio: você precisa abandonar essa vida de pecado. Às vezes aparecem uns visitantes aí na igreja, né? Aí você já sabe a mensagem que tu vai pregar, né? Aí no dia do visitante: irmão, nem me abala. Tô nem aí. Vai recebendo o rolo, né? E a maioria das pessoas aqui da igreja ficaram aqui por causa disso. Que entenderam que precisavam consertar suas próprias vidas. Que estão diante de um Deus santo e precisam de santificação. Novamente, a não ser que sua vida seja perfeita, isso aqui é para todo mundo, é para mim, é para você. Ele continua. Mas se você avisar o ímpio, e ele não se converter de sua maldade, do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Também quando o justo, aí tu pensou que era só o ímpio, né? Essa palavra é para o ímpio, mas o justo também. Olhando aqui, acho que não tem ninguém que não seja crente. O justo também precisa ser alertado pelo um atalaia. Por quê? Porque ele é justo, mas não é perfeito. Nós ainda estamos militando nesse corpo caído, que não nos permite sermos aquilo que fomos chamados para ser. Então, se eu deixar você sem manutenção muito tempo, daqui a pouco, eu não creio na perda da salvação. Nós não cremos nisso aqui. Cremos numa vida medíocre, numa vida péssima. Cremos numa vida com frutos amarguíssimos do pecado.
Cremos em crentes em Cristo Jesus que vivem em crise, mas não conseguem levantar do estado de miséria, pecaminoso, num estado de indiferença à glória de Deus. E aí, quando nós pensamos nisso, nós estamos falando daqueles desdobramentos, daqueles efeitos dentro da nossa casa, no nosso casamento, no ambiente de trabalho, no convívio com as pessoas, dentro da sociedade, que destroem a nossa vida, apesar de sermos salvos. Então eu quero dizer para o justo, que o justo também precisa se desviar do seu mau caminho. O justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, é Deus que bota. Ele morrerá, visto que você não avisou, ele morrerá no seu pecado, e os atos de justiça que ele havia praticado não serão lembrados, e você será responsável pela morte dele. Nesse contexto, o que ele está dizendo é sobre consequências imediatas do pecado. O ímpio morre e vai para o inferno, o justo peca e colhe os pecados ou os frutos do pecado que cometeu. Né? Ah, Wesley, sou crente salvo, compre e não paga não, para tu ver se a fatura não chega. Ah, Wesley, sou salvo, se envolve em meio de fofoca para tu ver se teu nome não fica na pista. Ah, Wesley, sou salvo, não cuida da sua vida espiritual não, para tu ver se daqui a pouco você está abrindo mão de tudo que é bom e é para a glória de Deus. Coloque de pé para a gente celebrar a ceia. Vou encerrar. Põe o versículo 27 para a gente, Rodrigão. Olha lá, ó. Mas, quando eu falar com você, eu lhe devolverei a fala e você lhes dirá, assim diz o Senhor, quem ouvir, que ouça, e quem deixar de ouvir, que fique sem ouvir, porque são casa rebelde. Então, como o texto deixou bem claro, eu tenho uma responsabilidade, irmão. Eu tenho uma responsabilidade. O Almi e o Alex, eles são instruídos a pregarem o texto com fidelidade e entenderem as necessidades dessa igreja, porque é assim que um pregador local age. Deus colocou pastores, ministros locais para atender as demandas da igreja local. E quem quiser ouvir, que ouça, irmão. Nós precisamos buscar o Senhor. Nós temos negligenciado a glória de Deus. Nós temos desprezado esse trono que parece uma pedra preciosa, que irradia santidade e beleza. Que o Senhor nos ajude e que o ouvido dos nossos corações esta manhã seja aberto para que nós assimilemos o que Deus está nos comunicando. A diferença entre o profeta Ezequiel e os profetas do dia de hoje é que o profeta Ezequiel não tinha toda a escritura completa, ainda estava num processo, mas o que ele falou era suficiente para aquele povo se voltar, e aquele povo não voltou. Hoje nós temos tudo completinho, de capa a capa, de Gênesis apontando a nossa queda, e Apocalipse apontando o triunfo e a vitória de Cristo Jesus entregue ao seu povo. E o desejo do meu coração, irmãos, é que esta igreja assimile isso, anseie por corresponder à glória de Deus, anseie por corresponder à beleza, à grandeza, à magnitude, à excelência que emana da pessoa de Cristo. Há pouco tempo atrás eu comecei a fazer uma oração, e eu confessei ao Senhor, falei, Senhor, não estou vendo a sua beleza. Não estou vendo. Eu não estou me sentindo atraído, eu não estou me sentindo constrangido, comovido. Senhor, eu estou insensível espiritualmente. Comecei a orar, irmão, deve ter passado uns 3, 4 dias, tu já vai começando a ficar ligado. Tu já vai sentindo os negócios, o Espírito de Deus já vai falando mais claramente. Você já começa a discernir tudo ao seu redor. Né? As coisas, os pecados ficam mais evidentes, mas o caminho também fica mais claro, é como se fosse uma trilha que vai se abrindo, te levando direto para o trono da graça de Deus.
E a gente precisa, irmãos. A gente precisa comunicar essa glória através da vida que nós vivemos. A gente precisa, como Moisés, ansiar por estar diante dessa glória. Ezequiel, um profeta separado, santo ao Senhor, chegou diante da glória de Deus e caiu dobrado. Um homem consagrado caiu dobrado. Você nunca se imaginou porque você tem tanta dificuldade de ir diante de Deus? É um exercício muito simples. Quanto mais perto de Deus você está, mais fácil fica de chegar perto dele. Quanto mais longe de Deus você está, mais difícil de se aproximar da glória de Deus nos é. É o que o Paulo diz, o crescimento, desenvolvimento, progresso cristão, com o rosto descoberto. Contemplamos a face do Senhor e somos transformados de glória em glória. Glória em glória. Então, como um profeta, eu preciso dizer a vocês: quem quiser ouvir, que ouça. Mas quem não quiser ouvir, está tudo bem. Porque Deus está chamando um povo, convocando um povo para fazer a diferença neste tempo, comunicando a sua glória aos homens. Como a glória de Deus brilha através das nossas vidas, irmão. Já viu um casamento de crente? De crente mesmo, ligado. Já viu? Né? Quem está de fora fica até pensando que tem uma receita de bolo. Pô, aquele casamento ali, né? Quem está dentro de casa sabe que... né? Pau quebra. Mas pela glória de Deus, pau quebra, o perdão rola. Dificuldade bate na porta, a gente atende junto e bota ela para ir embora. E aí o pessoal fica de fora olhando, tentando imaginar como é que funciona essa parada. Esse negócio que chama a atenção dos homens é a glória de Deus, brilhando através das nossas vidas. Moisés, na sua experiência, ele viu o rastro da glória, né? Aquele rastro da glória, aquilo que foi passando ali, né? Eram as maravilhas de Deus se manifestando, e Moisés, caraca, maluco. Imagina um funcionário numa empresa íntegro, que começa a chamar a atenção dos outros. As pessoas começam a olhar e falar, cara, esse cara é diferente, tem um negócio aqui, a glória de Deus. Um homem seguro no Senhor, controlado, domínio próprio no Senhor, mundo caindo lá fora, mas ele está aqui firme. Aí todo mundo fica olhando, cara, como é que tu tá tão tranquilo assim? Não tô não. Não tô tranquilo não, mas tem uma rocha debaixo dos meus pés. Como é que as pessoas são atraídas? Pela glória de nós estarmos firmes no Cristo. Irmão, vamos revelar essa glória através da nossa vida, irmão. Uma busca constante, um envolvimento com Deus do trono que Ezequiel viu, um envolvimento com Deus do trono que Isaías viu, um envolvimento com Deus do trono que João viu. Tantas visões de um trono. Isso fala de governo, de grandeza. Isso fala de glória. Você não é súdito do Lula. Você não é súdito de um homem normal. Você precisa comunicar com a sua vida quem você representa aqui na terra. Aleluia.